Oi pessoal, tudo bem? Dia do nosso vídeo. Hoje vai ser um vídeo especial. Na verdade, eu acho que vai acabar sendo uma série de vídeos porque é um tema que eu já queria falar há bastante tempo, que é pornografia, né? É um tema que, enfim, acho que é importante a gente discutir porque todo mundo, de certa forma, já teve algum contato, né? Vamos ser sinceros. Enfim, e teve até, enfim, gente da minha igreja que falou comigo, teve, enfim, sentiu que era para eu falar sobre esse tema e eu já estava querendo falar, então, só que, né, pesquisando, enfim, eu acho que vão ser 4 ou 5 vídeos, porque eu vou separar, né, os temas, porque, enfim, é bem extenso. Mas antes eu queria agradecer primeiro, né? Porque de repente, sei lá, acho que em 2 meses o canal tá com 16 mil assinantes. Obrigado pessoal, obrigado por todo mundo que está curtindo, que está, né, gostando, que está recomendando, que está dando like, que está comentando. Fico muito feliz, isso realmente só para mim é só Deus fazendo isso, né? Porque do nada eu tenho esse canal há anos, enfim, né? Óbvio que não falava sobre esses assuntos, mas realmente né? Eu estou me dispondo a falar daquilo que eu acredito e tá tendo esse resultado aí. Segunda coisa sobre isso, eu sei que tem muita gente que não é cristã que está assistindo, né? Mas bacana que é exatamente para você que eu quero falar, independente de você concordar ou não, eu acho importante você ouvir isso, né? Essas ideias, enfim, é uma troca de ideias. Eu só peço, pessoal, para que a gente tenha uma troca civilizada de opiniões, né? Eu não tenho conseguido acompanhar muitos comentários, mas assim, tem gente que muitas vezes não é muito cordial, não é muito educada nos comentários, né? Eu com certeza eu acho que se a gente se encontrasse pessoalmente e estivesse conversando, né, ninguém ia se xingar, né? Porque todo mundo quando se encontra e conversa, né, às vezes a pessoa responde o comentário de alguém e de repente, sabe, a coisa degringola para xingamento. Não precisa, né, pessoal? Vamos manter um discurso civilizado, né? Eu acho que a gente, todo mundo né, ninguém é bicho, né? Todo mundo tem, enfim, uma noção. Então, isso é um efeito, inclusive, que os sociólogos falam da questão da internet, porque está todo mundo distante, todo mundo não se vê, então é muito fácil você ofender alguém, o que você não faria pessoalmente. Mas vamos, né, vamos manter assim um nível bacana, independente de concordar ou não, né? Enfim, eu procuro fazer o meu melhor aqui para pesquisar, não é só minhas opiniões, né? Por exemplo, como no vídeo da Nova Ordem Mundial, eu coloquei ali toda uma pesquisa, né, enfim, de veículos oficiais, vamos dizer assim, né? New York Times, Washington Post, própria Folha de São Paulo, CNN, enfim, veículos de esquerda também, não só de direita, enfim. Então, outra coisa que eu queria comentar que eu não vi, mas uma amiga minha que viu, ela me comentou, falou que muita gente preocupada com essa bandeira, né? Pessoal, pelo amor de Deus, né? Vou explicar para vocês o que é a bandeira, né? Gente, assim, será que ele é maçom? Ele é judeu? Não, eu não sou judeu, não sou maçom, não sou católico, tá? Eu nasci católico, mas me converti, sou cristão evangélico, não sou maçom. Se alguém quiser saber minha opinião sobre maçonaria, leiam, né, o Aurora, meu quadrinho que eu lancei. Vou aproveitar já, vou falar do Comunhão também, os 2 quadrinhos que eu lancei. Alguém quiser saber mais ou até comprar, eu mando pelo correio autografado. Acessa aí na descrição, eu coloquei o link das 2 páginas no Facebook, Aurora HQ, Comunhão HQ. Enfim, mas isso é uma bandeira naval americana da Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Chama Naval Jack, é o nome dessa bandeira. Eu comprei primeiro porque eu gosto de história, eu gosto da Segunda Guerra, mas porque eu queria uma coisa que simbolizasse o céu, é só isso, o céu estrelado, entendeu? Então não tem nenhum motivo além desse. Então eu espero ter respondido aí qualquer dúvida e questionamento, tá, pessoal? Não vamos ser legalista e ver chifre na cabeça de cavalo, né? Bom, então eu vou começar aqui né, com o texto que eu preparei para vocês. É, Enfim, esse é um tema, né, pessoal, que eu acho que vocês com certeza vão, vão gostar, enfim, né, da pesquisa, apesar de ser um tema complicado, né?
Mas, enfim, a pornografia na verdade é um mal, né? Eu assim, já consumi muita pornografia, né? Desde, acho que é o primeiro filme pornô que eu vi, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, vi num VHS, tenho um irmão mais velho, meu irmão alugou, eu acabei vendo aquilo, mudou minha visão, né? Enfim, né? Uma criança de 12 anos que não, né? Nunca na história uma criança via um ato sexual de adultos, né? Isso nunca foi comum, né? Enfim. E isso, né, isso tem causado uma série de consequências sociais, né? Destruição de famílias, né? O aumento da exploração sexual de crianças, mulheres através do tráfico humano, né? Como também fisiologicamente, né, isso tem prejudicado muito. Se vocês fizerem, né, eu vou deixar links também dessa pesquisa que eu fiz. Tem uma geração de homens com cada vez maior, né, de jovens com um problema de impotência, sabe? Impotência sexual e distúrbios sexuais jovens, né, com uma idade que não deveriam ter, e isso decorrência, né, isso já tem estudo científico comprovando, né. Bom, sem falar da questão moral e da questão espiritual, mas que, né, eu vou entrar nessas questões aqui também. Pesquisando sobre o tema, né, como eu disse, né, eu achei tanto material, né, que depois vocês vão ver que tudo vai se fechar, isso é impressionante, né, as coisas todas se fecham. Então eu vou dividir em alguns vídeos, né, pessoal, porque, enfim, não vale a pena gastar, né, não explorar a fundo esse tema. Então vamos, né, explorar ele bem, vamos destrinchar, falar tudo que a gente tem que falar, né. Inclusive porque vários estudiosos, assim, sociólogos, antropólogos, eles estão assustados com esse fenômeno, né, na verdade. É um problema social que a gente ainda não sabe qual vai ser a consequência, né, a longo prazo, porque de certa forma ele é recente, né, já tem sido super destrutivo. Vocês vão ver, vou passar um monte de números aí para vocês, né. Então, como eu estava dizendo, né, eu já tive esse mau hábito, pode dizer quase um vício, né, porque tinha momentos que eu, sei lá, diariamente tinha que me masturbar, tinha que assistir um vídeo, às vezes eu não conseguia dormir sem entrar num site pornô, né. Enfim, tem muita gente que tá com esse mau hábito, né. Eu vou falar, inclusive, que funciona como uma droga, é o mesmo circuito neural de droga, né, pessoal. Então realmente você fica viciado, né? Inclusive até muita gente dentro da igreja também acaba tendo esse problema. Então o que eu quero propor aqui para vocês é, se você também tem esse problema, é claro, né, tá todo mundo aí na sua casa, né, ninguém tá te vendo, então o primeiro passo é assumir, né, que você tem essa dependência, igual ao Alcoólicos Anônimos, né? A primeira coisa é você reconhecer, e aí a gente vai estar pronto para começar a ter uma conversa, né? Porque senão você fica refutando e rebatendo o tempo inteiro. Então não, calma, vamos, né? Abre a mente, abre um pouco, enfim, vamos vendo sem querer, né, estipular nada, mas eu vou falar vários dados importantes para vocês que eu acho que vai ficar claro, né, para vocês. Então vamos lá, né? Eu vou dividir. Desculpa, se a minha tosse está durando. Eu vou dividir em 4 ou 5 partes, tá, pessoal? Eu vou falar do impacto social. Primeiro, agora, uma introdução, né, com estatísticas, e depois eu vou falar do resultado fisiológico, né, que a pornografia tem causado, né? Depois, assim, como que a pornografia e a tecnologia tão super são parceiras, uma coisa que é impressionante, né, quando você pesquisa, que a princípio você fala, não, mas o que tem a ver pornografia e o desenvolvimento tecnológico, as novas tecnologias, tudo a ver, pessoal, é impressionante. E por último, né, vou deixar para fechar com o aprisionamento espiritual, né, eu vou falar da questão espiritual, moral e espiritual, tá, pessoal? Então, hoje, para né, esse primeiro vídeo, né, até porque eu já contei as páginas aqui do texto, pelos outros vídeos vai dar mais ou menos 1 hora, eu não quero estourar muito para não ficar um vídeo muito longo. Então a gente vai falar primeiro por essas estatísticas. Eu vou dar alguns números para vocês terem uma noção do que a pornografia representa no mundo, né, nos dias de hoje. Vamos lá.
Segundo uma matéria no jornal inglês, o Telegraph, né, hoje acredita-se que o setor de pornografia online vale cerca de 17 bilhões de dólares e atinge mais pessoas e o número de pessoas cada vez mais jovem a cada ano, né? Então, quanto ela continua crescendo, né? E cada vez a faixa etária diminui, né? De consumidores, vamos dizer assim, de pornografia, né? Em 2016, né, o relatório de análise de apenas um site pornô, que eu não vou falar o nome do site, mas é um dos mais famosos, se não for o mais famoso, né, revelou que os vídeos foram assistidos 92 bilhões de vezes. Pessoal, só em 2016, 92 bilhões de vezes, por 64 milhões de visitantes diários. Quer dizer, por dia, 64 milhões de pessoas acessam só um site, pessoal, tá? 64 milhões de pessoas, muito mais do que vários países, tá? Tem a população de vários países, né? Isso é equivalente mais ou menos a 12,5, né, vídeos para cada pessoa no planeta, tá? E se você tentasse assistir todos esses vídeos, né, de uma forma consecutivamente, né, você ia gastar 524.641 anos só assistindo vídeo pornô de um site, tá, pessoal? Bom, vamos continuar. Então, né, vamos pegar mais números, né? Os sites de pornografia recebem mais tráfego regular do que Netflix, Amazon e Twitter combinados num mês, tá, pessoal? Então, os sites de pornografia na internet, eles têm mais acessos e mais tráfego do que se você juntar Netflix, a Amazon e o Twitter. Imagina isso? 35% de todos os downloads da internet são relacionados à pornografia. 35%. 34% dos usuários da internet foram expostos à pornografia indesejada por meio de anúncios, de pop-ups, né? Isso acontece muitas vezes, você está navegando e de repente, pum, aparece lá né, você sabe, né, tem que tentar limpar a tua visão, mas direto. E isso eu vou explicar que tem uma estratégia por trás disso, tá? Como eles fazem isso. As pessoas que admitem ter casos extraconjugais tinham mais de 300% de probabilidade de admitir o consumo de pornografia do que aquelas que nunca tiveram um caso, segundo o estudo de 2004. Olha, pessoal, de 2004, hein? Isso ainda, né, deve ter com certeza alguma coisa mais atualizada, da Social Science Quarterly, tá? Uma publicação americana, enfim, relacionando diretamente infidelidade com pornografia, né? Como a pornografia assim, explode, né, o índice de infidelidade né, de divórcio na decorrência da pornografia, né? Pelo menos 30% de todos os dados transferidos através da internet são relacionados com a pornografia. Imagina isso, pessoal, bilhões de pessoas no planeta, bilhões de pessoas, então 30% de todos os dados está ligado à pornografia. 25% de todas as consultas dos mecanismos de pesquisa, né, das ferramentas de busca que a gente conhece, né, estão relacionados à pornografia. Ou seja, né, cerca de 68 milhões de consultas de pesquisa por dia, e dessas consultas, 1/3 dos espectadores são mulheres. Então, pessoal, a gente imagina, né, que só homem, né, ou grande parte é homem que consome pornografia. Isso podia ser antigamente, né, alguns anos atrás. Hoje em dia, 30%, né, se a gente pegar de todo esse tráfego, 30% é consumido por mulheres, tá? O papel feminino mais comum na pornografia, né, são mulheres nos seus 20 anos, né, se passando por adolescentes. Então é muito comum isso, né, uma categoria na pornografia chamada teen, que são adultas, né, já com maiores de 18, 20 anos, que parecem ser adolescentes. Enfim, isso aponta para a questão da pedofilia, né, pessoal? Uma coisa super grave. Isso que é outro problema, porque muitas vezes você está na tua casa, você fala, deixa eu entrar lá no site, né? Quer dizer, você pode não saber conscientemente, mas você está colaborando com o tráfigo humano, com o tráfigo sexual mundialmente, pessoal. Você está sendo conivente
com a criminalidade, com o sistema criminal que está ligado com tráfico de arma, está ligado a tráfico de droga, tá? Porque isso é, né, no mundo da criminalidade eles pagam, né? Isso é moeda de troca, né? Arma por droga, droga por mulher, por prostituta, enfim. Então tem muita gente que é sequestrada, muita criança que é sequestrada e é obrigada a entrar no tráfico sexual, tá, pessoal? Então, sem querer, você acha que é simples, né? Você está na tua casa, mas você está ajudando, você está colaborando, você está sendo conivente com um sistema criminoso mundial, né? A exploração sexual de crianças, conhecida como pornografia infantil, é um dos negócios de maior crescimento na internet, tá? Isso é o índice da IWF. Mais de 624 mil comerciantes de pornografia infantil foram descobertos online nos Estados Unidos, tá, pessoal? Mais de 624 mil, sabe? Traficantes, exploradores de crianças. Ainda bem que foram, né? O Trump agora, no começo do ano, ele, né, fez uma pesquisa, o FBI arrebentou um monte de, que eles chamam pedophile rings, né? Círculos de pedofilia e enfim, né? Isso é muito sério, pessoal. Imagina, né, tua filha, tua sobrinha, tua irmã, sabe, pessoal? Isso é... E hoje em dia, né, com o WhatsApp, a forma de coerção, né, de sedução, de aliciamento é muito, muito sutil, né? Porque muitas crianças, o sujeito começa a aliciar parecendo que é uma criança também. Então, né, os pais têm que ter muito cuidado, né, com rede social, com o celular dos filhos. Enfim, eu sou da opinião que criança deveria brincar com brinquedo, com bola, vai jogar boneca, esquece, segura o celular, pessoal, né? Enfim, ou então, né, tem que ficar muito em cima porque é muito perigoso. Entre 2005 e 2009, a pornografia infantil foi hospedada em servidores localizados em todos os 50 estados americanos. Então, em todos os estados dos Estados Unidos, né, estados dos Estados Unidos, você tinha sites com servidores pornográficos, né? A pornografia é uma indústria global estimada em 97 bilhões de dólares, tá? Globalmente 97 bilhões de dólares, com cerca de 12 bilhões provenientes dos Estados Unidos, sendo que a indústria de cinema, Hollywood, quer dizer, a indústria pornográfica tem ultrapassado Hollywood por vários anos, né? Isso é um dado da NBC. Quer dizer, já tem anos que Hollywood, com todos os blockbusters, perde para a indústria pornográfica, né? Para vocês verem o tamanho do negócio. Somente em 2016, mais de, olha só, 4 trilhões 599 bilhões de horas de pornografia foram consumidas no maior site pornô do mundo. Pessoal, 4 trilhões de horas, pessoal. 4 trilhões e meia de horas num site, tá? 11 sites de pornografia estão entre os 300 principais sites da internet, entre os mais populares do mundo, tá? O site pornográfico mais popular, ele está ranqueado no número 18 e supera, presta atenção, eBay, MSN e o Netflix. Pessoal, os números são assim, são impressionantes, né? Vamos ver agora algumas estatísticas de consumo, né? Que também são difíceis de acreditar, né? As coisas que você fica... 64% dos jovens com idades entre 13 e 24 anos procuram pornografia semanalmente ou com mais frequência, né? Tem uma estatística que fala do número diário, enfim. Adolescentes e mulheres jovens são significativamente mais propensas a procurar ativamente a pornografia do que mulheres de 25 anos ou mais. Então, mostra, né, que os jovens, os adolescentes e as mulheres, né, e as meninas também, né, com menos de 25 anos estão consumindo muita pornografia. Isso é uma coisa que na minha época era né, quando eu era adolescente, as meninas... Eu tinha ouvido falar de uma ou outra que tinha, né, visto um filme do irmão, mas as meninas hoje em dia o consumo é altíssimo, sabe? Para inclusive adolescentes, né? Um estudo sueco de homens de 18 anos descobriu que usuários frequentes de pornografia tinham uma probabilidade maior de recorrer à prostituição do que garotos da mesma idade, outros garotos da mesma idade que não consomem
pornografia. Então, ligando também pornografia com a prostituição, com o mercado de prostituição, né? Uma meta-análise de 22 estudos realizado em 7 países em 2015, estamos em 2018, pessoal, em 2015, né? Revelou que internacionalmente o consumo de pornografia estava significativamente associado ao aumento de agressão verbal e agressão física, tanto entre homens quanto mulheres. Então, outro link, né? A pornografia incita violência verbal e física e violência sexual, né? Vamos aqui, ó. Uma pesquisa recente do Reino Unido descobriu que 44% dos homens entre 11 e 16 anos que consumiam pornografia relataram que a pornografia online, né, deu a eles ideias sobre outros tipos de sexo que eles queriam experimentar. Isso incluindo sadomasoquismo, bestialidade, homossexualismo, enfim, né? Então, essa exposição a perversões, né? Isso é termo de psicologia mesmo, né? De acadêmico, né? Perversões sexuais. Então, que essa exposição faz com que esse 44% de adolescentes, pessoal, então que o cara fique duvidando da sexualidade dele, fique querendo, sabe, experimentar coisas que, enfim, né? Complicado. A cada segundo, 28.258 usuários estão assistindo pornografia na internet. A cada segundo, pessoal. 28.258. A cada segundo, 3 milhões e 75 mil dólares estão sendo gastos em pornografia na internet. Os mecanismos de pesquisa recebem 116 mil consultas diárias relacionadas à pornografia infantil, pessoal. Só de criança. Isso é tão pesado, enfim, tem o Deep Web, né? A gente, enfim, tem a internet que a gente navega e tem a Deep Web, onde tem, o pessoal vende filme de criança sendo abusado até a morte, pessoal. É tão chocante, sabe? Abuso sexual que a criança falece. Bebê, pessoal, é muito pesado, sabe? 2,5 bilhões de e-mails enviados ou recebidos todos os dias contém pornografia. Olha isso, pessoal. Imagina a quantidade de 2,5 bilhões de e-mails contém pornografia. A cada 39 minutos um novo vídeo pornô, né, um novo vídeo pornográfico está sendo produzido nos Estados Unidos. Então, a cada meia hora, basicamente, você tem um novo filme pornográfico, né, sendo produzido. Cerca de 200 mil americanos são viciados em pornografia, né? E o que todos esses números que eu falei significam, né? Que essas questões, né, que essa questão da pornografia não vai desaparecer enquanto a sociedade continuar a negar os danos reais, né, que são comprovados já cientificamente da pornografia, o que ela produz, né? E que a grande maioria do público achar que a pornografia é inofensiva. Então, enquanto a gente tiver essa atitude, essa questão não vai ser, né, lidada. Houve uma época que a pornografia não era um problema generalizado que afetava milhões de pessoas, né, em todos os estratos sociais, vamos dizer assim, né. Foi um assunto que não era discutido, né, por muito tempo ele não foi discutido com urgência, mas exatamente por isso que acabou se alastrando, ele foi crescendo, as pessoas, né, não falavam, não lidavam, foi crescendo, e hoje em dia, né, chegou nesse resultado que ele se alastrou e que hoje é o passatempo, né, preferido de bilhões de usuários mundialmente, né, muitos deles que não têm ideia do dano que estão causando, né, para suas vidas, né, como eu vou falar, né, fisiologicamente, o mal que isso causa, nem na consequência social de exploração, de tráfico humano, enfim. Sobre a pornografia juvenil, né, dos adolescentes, né, os adolescentes com exposição frequente a conteúdo sexual na internet têm uma probabilidade substancialmente maior de gravidez na adolescência. Tá? Isso também é um dado comprovado. A pornografia desorienta os adolescentes durante a fase de desenvolvimento, quando eles precisam aprender a lidar com a sexualidade e que estão mais vulneráveis às incertezas sobre os valores morais. Tá, pessoal? Existe também uma relação Existe também uma relação significativa entre os adolescentes que consomem frequentemente pornografia
e os sentimentos de solidão, depressão e tentativa de suicídio. Né? Isso a gente tem, é uma epidemia, né? Aqui no Brasil menos, mas também os veículos de comunicação eles tentam segurar essas notícias, né? Mas nas redes sociais tem aparecido, porque essa sexualização, né? Precoce e potencializada pela internet, isso gera parece que não, pessoal, mas gera um mal-estar social, um deslocamento. A criança, o adolescente fica cada vez mais depressivo, cada vez com uma baixa autoestima. Isso então lida, aumenta, bom, e não só, né, no mundo inteiro, na Inglaterra, por exemplo, ano passado, o governo inglês criou um ministério para a solidão. Eu acho que eu falei disso já em algum vídeo, mas para ver como a solidão é uma causa social, sabe? Porque as pessoas estão isoladas, não se relacionam mais e preferem se masturbar na internet do que ter um contato com... Né? Tem um estudo já de jovens que eles preferem abdicar do sexo real e ficar no sexo virtual, pessoal. Isso é totalmente doentio, né? Falando, por exemplo, da Inglaterra, nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, o suicídio mata mais do que doença já. Então, enfim, né, isso, olha para onde a gente está indo, né, essa questão da virtualização das coisas. Né. Adolescentes expostos a altos níveis de pornografia têm níveis mais baixos de autoestima. Né. Vamos falar de estatísticas familiares, né, da vida conjugal. Segundo um órgão americano chamado Coalizão Nacional para a Proteção de Crianças e Famílias, isso é de 2010, pessoal, né? 47% das famílias nos Estados Unidos relatam que a pornografia é um problema para os casais. Quer dizer, metade da população, né, dos casais tem problema com pornografia. Né? O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%, né, eu já falei. 40% dos viciados em sexo perdem seus cônjuges, 58% sofrem perdas financeiras consideráveis e cerca de 1/3 perde os seus empregos. Quer dizer, fica claro, né? Fica claro a influência nociva da pornografia, né? nas famílias. Né? Isso acaba... Tem muita gente que perde a família e acaba perdendo emprego, pessoal, por causa de pornografia. Parece brincadeira, mas não é não. É muito sério o negócio. 68% dos casos de divórcio envolvem uma parte que encontra um novo amante na internet, enquanto 56% envolve uma parte que tenha interesse obsessivo em sites pornográficos, né? Desse pessoal que se separa, né? Então 68% acaba se envolvendo através de sites com outra pessoa, né? Acaba caindo em infidelidade, né? Enfim, apps, aplicativos de relacionamento e tal. E outra metade, basicamente 56%, estão viciados, né? Interesse obsessivo, né? O cara, enfim, ou a mulher. A revista Forbes, né, ela fez também uma matéria, né, sobre né, uma matéria com um viés econômico sobre os maiores sites pornôs, né, americanos. Né. Então, umas coisas interessantes. Olha só, domingo é o dia mais movimentado e o horário de pico é das 11 da noite até 1 da manhã. Né, eles relataram. E esse site, né, que a Forbes disse, eles tiveram em média 81 milhões de visitantes por dia, né? Que é muito maior que a população, por exemplo, da Inglaterra. Né? Por ano, são 28,5 bilhões de visitantes, né? Com 24,7 bilhões de pesquisas realizadas, com quase 1.000 visitas por segundo, só desse site. A comunidade global também é ativa, com mais de 4 milhões de vídeos, totalizando, já falei o número aqui, 595.492 horas de upload desse site, tá, pessoal? Isso é incrível. Olha isso. Só desse site houveram mais cliques, né, mais votos, likes, né, em um vídeo pornô que foram 120 milhões do que o número de votos na última eleição presidencial americana. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, teve mais gente votando e clicando lá, né, se deu like, se gostou ou não do vídeo, né, do vídeo pornô, do que as pessoas foram votar. Né? Bem que nos Estados Unidos o voto é facultativo, mas enfim, né, as pessoas
prefiro ficar em casa do que ir votar. Eu tô rindo, mas o negócio é sério, pessoal. Pra vocês verem o nível da epidemia. Em 2016, o número de visitantes em um outro site foi de 23 bilhões e esses visitantes assistiram a mais de 4,59 bilhões de horas de pornografia. Enfim, eu acho que já deu para entender, né? Só esse site, né, ele transmite os vídeos de forma tão eficiente quanto a Netflix, usando quase 6 milhões de kilowatts, isso em 2016. Então um site pornô usou quase 6 milhões de kilowatts transmitindo pornografia, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, essa quantidade, né, de energia seria o equivalente a 11 mil lâmpadas ligadas o tempo inteiro durante um ano. Então, tem uma matéria de uma revista chamada The Atlantic que falava sobre o custo ecológico da pornografia, né? O que a pornografia gera de custo, assim, né? Por exemplo, esse é o gasto que eu peguei de lá, né, desse dado. Só os vídeos assistidos nesse site em 2016 encheriam 194 bilhões de pendrives, tá? Se você colocar esses pendrives né, assim, um com o outro, você consegue dar a volta à lua, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. A realidade é que nós somos a primeira geração do mundo, da história da humanidade, né, da história do mundo a lidar com isso, né, numa escala tão grande. Né, você tem, havia pornografia na Idade Antiga, entre os gregos e os romanos, entre os babilônicos. A gente vai entrar isso um pouco mais na parte espiritual. Existia, mas dessa forma, pessoal, primeiro que, né, a nossa população de quase de 7 bilhões de pessoas, e com a internet, né, isso é uma coisa que nunca se viveu na história da humanidade, né? Na época desse estudo, né, em 2006, 68% das pessoas que consumiam pornografia online eram homens, enquanto as mulheres representavam apenas 13,6%. Isso em 2006, tá? No entanto, né, as coisas mudaram rapidamente por causa da internet, né? Em análises divulgadas por esse site, né, pornô, as mulheres hoje elas têm 113% mais chances de pesquisar o termo hardcore, né, que é aquele sexo violento, né, do que os homens. Olha isso, pessoal. Então, né, em 2006 você tinha 13% das mulheres que consumiam pornografia. Hoje em dia 30% das mulheres consomem pornografia e desses sites assim, né, 113% do tráfego são mulheres pesquisando o termo hardcore, tá? Elas também pesquisam 105 vezes mais propensas a procurar gêneros de pornografia como gangbang, né, que é orgia, sexo múltiplo, e sexo violento. Eu acho que isso a gente de repente pode ter uma influência dos livros dos 50 tons de cinza, né, de toda essa cultura aí glamourizando o sadomasoquismo, porque como que você vai explicar, né, que a mulher que, né, não imaginaria que estaria interessado em sexo violento, em sexo múltiplo, né, hardcore, né, enfim. E essas são as estatísticas mais atualizadas, né? Então você tem basicamente 80% dos americanos, né, de 18 a 30 anos assistem pornografia pelo menos uma vez, né, por mês, né, na internet. Por outro lado, né, 76% das americanas de 18 a 30 anos relatam que assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. Então está muito próximo, né? Não é apenas a indústria pornográfica que inclui consumidores masculinos e femininos, né? Ela também está mirando em crianças, né? Enfim, ou está tentando fazer lobby para tentar regular a legislação e tentando mudar. Enfim, tem uma série de coisas, né? Tem uma ONG americana chamada NAMBLA que promove pedofilia. Então os caras estão cada vez mais abertamente querendo mudar as leis, tá?
por exemplo, a falar que isso que é aceitável sexo entre adulto e criança, né? Um estudo feito em 2008 descobriu que 93% dos meninos e 92% das meninas haviam sido expostos à pornografia em seus primeiros anos de adolescência. É, eu lembrei, eu falei que com 12 anos eu tive, mas na minha época era mais difícil, né, pessoal? Você tinha ou revista Playboy, mas né, você tinha mulher nua, você não tinha o ato sexual. E você tinha na locadora, tinha a locadora de vídeo, você tinha que ou alguém, o irmão mais velho pegar, né? Senão você não conseguia assistir o filme, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tá em todo lugar, né? Tá no tablet, tá no celular, tá em todo lugar, né? Para criança ter contato enfim. Estudos mostram que a idade média da primeira exposição de uma criança à pornografia é em volta de 11 anos, né? Quer dizer, o começo da puberdade, né? Nessa época da adolescência. No entanto, vemos que essa idade está caindo rapidamente, com mais crianças aprendendo a usar telefones, tablets, né, smartphones, com idades cada vez mais precoces, né? Em 2007, a empresa de segurança, né, a McAfee, né, que faz um antivírus, né, conhecido, McAfee, eles fizeram um estudo sobre cybersquatting e descobriu que tem uma chance de 1 em cada 14 crianças digitar um endereço errado, né, ela escrever errado e ela ser direcionada a um site pornô por acidente. Só que não é acidente, pessoal. O que acontece? Como não tem nenhuma legislação que impeça as pessoas em comprar domínio, né, e criar sites pornográficos, tem muitas empresas pornográficas que eles fazem o que eles compram domínios conhecidos e só trocam a letra, entendeu? Então eles compram domínios conhecidos na internet propositalmente com a ortografia errada, porque assim, se a criança ela digita aquilo, ela é diretamente levada ao site, tá, pessoal? Enfim, essa exposição, né, muito cedo é perigosa porque o cérebro jovem, né, em desenvolvimento ele tem uma probabilidade muito maior de acabar se viciando, né, porque o cérebro é plástico, né, o cérebro ele vai, conforme as sinapses vão sendo feitas, ele vai se formando fisicamente, né? Então, se a criança é exposta desde cedo e você tem uma recompensa hormonal, isso vai já criando um caminho neural que vicia, né? Eu vou falar mais com detalhes disso quando a gente entrar na questão da saúde, né? Bom, então eu já contei, né, como isso, né, com 12 anos, e isso realmente, pessoal, durante anos e anos e anos acabou me acompanhando, como eu conheço muita gente, né? E só por Deus, eu vou falar para vocês que só pelo Espírito Santo que me curou, que eu consegui, sabe, entrar no que a gente fala de santidade, purificar minha mente. Tem um estudo que fala, inclusive, que as imagens que você vê, elas ficam gravadas, porque como eu falei, essa imagem está ligada a um processo de um feedback positivo, tá? Você tem uma descarga hormonal, então isso grava no teu cérebro, pessoal. Então é só Deus te purificando, só o Espírito Santo mesmo, o sangue de Jesus, né, para restaurar a tua pureza, né, o momento. A gente já foi inocente, né, todo mundo já foi inocente, já conseguiu olhar para uma menina, né, de uma forma pura, e enfim criar um relacionamento de amor. O sexo faz parte, né, pessoal, mas para ser saudável tem um processo, tem uma etapa, né, enfim, vamos continuar, né. Recentemente, uma pesquisa de uma empresa de tecnologia de segurança, a Bitdefender, descobriu que crianças com menos de 10 anos agora respondem por 22% do consumo de pornografia online entre os menores de 18 anos. Então quer dizer, né, da garotada, que é enorme o número, né, de até 18 anos, crianças com menos de 10 anos de idade, pessoal, sabe, tá assistindo já pornografia. Isso sabe, você imagina você com, sei lá, 8 anos vendo um ato, chega a ser violento, né? Isso traumatiza uma criança, né? Isso não é natural, não é, sabe, tudo tem um processo de maturidade, né? Um processo de, então você realmente tá violentando, né? É uma violência as crianças, sabe? Você tão chocando e traumatizando, né, as crianças.
Então, o que, que acontece? Nós estamos reconhecendo que a tal liberação sexual, né, e a pornografia, elas acabam sendo armas, né, destinadas a degradar e controlar a sociedade, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, só fazer um preâmbulo, eu vou entrar com mais quando eu falar da questão social, né, mas só para fechar, né, que a gente já tá com 40 minutos aí de vídeo, então já vamos começar né, começar a me encaminhar aí para encerrar esse vídeo, mas é, existe uma coisa chamada engenharia social, tá, pessoal? A nova ordem mundial, para quem gosta de teoria da conspiração, né? É, e depois a gente vai falar que assim, conspiração é uma coisa que existe, tá, pessoal? Esse termo teoria foi colocado do lado só para dizer que a conspiração não existe, mas conspiração existe, tá? A nova ordem mundial sabe o quê? Que famílias, né, com homens de verdade, né, apoiados por esposas fiéis, né, eles defenderão a família, né, eles vão garantir que os filhos tenham um futuro saudável e vão resistir qualquer dominação cultural, qualquer processo de decadência, né, moral. Então, qual a melhor forma para você quebrar o núcleo familiar, para você romper o tecido da sociedade, para você deixar a sociedade dependente do Estado, dependente, sabe? É o que? É transformar esses homens e mulheres, né, viciar eles em sexo, sabe? Assim, primeiro que arrebenta as famílias, né? Por causa de uma descarga de dopamina, né? Por um prazer momentâneo, os casamentos são rompidos, né? Isso tem toda uma consequência, traumatiza a criança, enfim, tem toda uma pesquisa de pedagogos assim, sobre o efeito da separação dos pais nos filhos, a diferença do filho que é criado por dois pais, né, por um pai e por uma mãe, do que sozinho, né, por um dos pais. Vamos continuar. Pornografia é literalmente uma arma de guerra. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como já foi usado como arma de guerra, né? Na Polônia, na Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia estava ocupada, os nazistas corromperam a sociedade polonesa através de pornografia. Eu vou citar um trecho de um livro chamado Poland Under Nazi Occupation, tá? Um livro de 1961. Diz assim: as autoridades fecharam os olhos para a destilação ilícita do álcool. Em Varsóvia, as salas de apostas foram abertas e só os poloneses puderam comparecer. A prostituição foi tolerada. A impressão e distribuição de pornografia foram encorajadas. Quer dizer, os nazistas na Polônia incentivaram todo tipo de vício para quê? Para você enfraquecer a população, não ter resistência, né? Então, os caras estão lá jogando, viciado, drogado, bebendo em pornografia. Os caras não vão lutar, né, pessoal? Então é isso, é uma engenharia social, uma arma, é uma estratégia exatamente para você controlar a população, tá? Pornografia é uma das armas favoritas dos colonizadores. Tá? Quando Israel assumiu as estações de TV palestinas na Cisjordânia, eles passaram a transmitir pornografia na TV. Depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles tomaram as redes de televisão, né, e começaram a vincular pornografia na programação normal. Durante o dia eles tomaram conta das estações e começaram a propagar pornografia. Por quê? Por isso, pessoal, que você do nada, sei lá, 3 da tarde, o cara liga lá e tá passando pornografia. O homem e o homem e a mulher, a gente somos seres sexuais, a gente tem, né, nós somos conectados, a gente tem todo um sistema para reagir sexualmente, que é normal. E exatamente isso é utilizado, né, esse nosso, vamos dizer assim, esse apelo visual, né, isso o que produz na gente, a reação física que produz isso, né, de hormônios, que eu vou falar mais para frente, mas isso faz com que seja uma arma de tornar as pessoas facilmente domináveis, né? Sexo anônimo, né? Continuando aqui. Pornografia não. Por quê? Bom, sexo vicia. Pornografia é o crack cultural, tá? No século XIX, a Inglaterra lutou com a China, a chamada Guerra do Ópio, né? Qual que foi a estratégia deles? Eles literalmente viciaram a população chinesa. Eles, né,
inundaram a sociedade chinesa com ópio, exatamente porque um povo viciado moralmente, né, e moralmente corrompido, ele é muito mais fácil de ser dominado, né? Sexo anônimo, separado do casamento, do namoro, né, do amor, é extremamente degradante para os seres humanos, especialmente para mulheres. Pedofilia, incesto e bestialidade são os próximos passos dessa agenda, né, de dessensibilização, né? Eles vão, aqui em inglês é desensitizing, né? Eles vão dessensibilizando as pessoas através da pornografia, e daí essas outras práticas, né? Pedofilia, incesto, bestialidade, enfim, homossexualismo, isso vai ficando cada vez mais normal, né, pessoal? Só fazer uma ressalva, tá? Nada contra a pessoa, né, que tem nenhum desses vícios, ou tanto o homossexual quanto o adúltero, o problema, né, é a prática, tá, pessoal? Não é discurso de ódio, nada disso. Como a Bíblia fala, né, quer dizer, nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais, né? Então, assim, é o princípio, tá, pessoal? É o princípio, não é a pessoa em si. As pessoas são boas, né? Muitas vezes tem problemas e estão dominadas por uma questão, tá? A tal libertação sexual, a revolução sexual, né, dos anos 60, na verdade promoveu o quê? Escravidão, né? E é assim que o satanismo funciona, né? Como eu já falei em outros vídeos, qual que é o lema, né, principal do satanismo, né? O cristianismo é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, né? Assim, você respeita o próximo como a ti mesmo. No satanismo é o que? Faça o que tu queres porque tudo é da lei, quer dizer, né, não interessa a você, eu faço o que eu quiser. Depois eu vou falar, eu tenho um vídeo que eu estou querendo fazer sobre Marquês de Sade, comparar aí o C.S. Eliot, né, dois caras que foram ateus e como cada um foi para um lado totalmente distante, e o Sade falava exatamente isso. Ele falava que ele não acreditava em Deus e por isso ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia exercer força porque não tinha nenhuma regra moral, né, inclusive canibalismo, e, enfim, né, e o termo sadomasoquismo vem do Marquês de Sade, né? Enfim, eu vou querer fazer um termo específico só para ele. Mas é isso, né, pessoal? Então a gente vê que é satânico, sabe? Porque se envolve destruição de vidas, destruição, sabe, escravidão real, né? O número de mulheres escravas sexuais no mundo é enorme, tá? E tudo, na verdade, esse padrão, ele é o quê? Ele é exatamente o oposto do padrão bíblico, né? E o satanismo sempre faz isso, né? Ele promove tudo que é contra Deus, né? Ele quer perverter tudo que é o bom, o belo e o justo, né? Enfim, e daí com o relativismo moral ele transforma o mal em bem, né? E não tem mais mal e bem, tudo é uma questão de perspectiva, né? Eu imagino que muitos tenham lido ou pelo menos ouvido falar do livro 1984 do George Orwell, que é um livro muito importante, pessoal, capital. Eu recomendo vocês todos a lerem esse e um outro livro chamado Admirável Mundo Novo, tá, do Aldous Huxley. São livros mais ou menos da mesma época, e que, se você quer entender o que vai ser a nova ordem mundial e muito do que a gente está vivendo, você lê, parece que você está lendo uma profecia. Enfim, super recomendo, tá? Mas enfim, né, eu vou falar um pouquinho, né, o personagem principal do 1984, né, o Winston, né, ele é seduzido por uma garota chamada Julia, né? Eles vivem numa sociedade totalitária, controlada por um partido único, né, onde o sexo é proibido, tá? E, bom, o amor nem se fala, né? Você não tem relacionamento, né, marital, é totalmente proibido o amor, né, inexistente. A Júlia é membro de uma sociedade antissexual, tá? De mulheres celibatárias, mais ou menos como uma feminazi radical, né? Apesar disso, ela trabalha para o governo, né, produzindo pornografia para ser distribuída, né, debaixo dos olhos do Big Brother, né? Para o quê? Para desviar as pessoas de terem relações reais com outras pessoas, né?
Então, antes de conhecer a Júlia, né, o Winston ele pagava prostitutas, né, nos becos ali né, se escondendo, mas de certa forma isso é permitido, por mais que o que na verdade é proibido era o sexo, né, aberto entre homem e mulheres, um casal, mas assim, esse tipo de sexo é, que não envolve relacionamento, né, uma troca, né, o governo, né, o sistema, o Big Brother, ele fazia meio que vistas grossas, né? Então, né, o Big Brother ele controla toda a fonte de sexualidade autorizada, né, que é a pornografia, prostituição, né, o conceito de feminismo, né, mas proíbe qualquer relacionamento amoroso normal entre um homem e uma mulher, né, o que a gente consideraria normal, né? Então, outras vertentes, quer dizer, tudo que na verdade que não é um relacionamento, né, de amor entre um casamento, o Estado totalitário proíbe, né? Assim que o Winston e a Julia eles né, começam a ter um relacionamento e eles veem a possibilidade de serem um casal, né, e de se amar e começam até planejam em fugir, né, em escapar, o que acontece? O Estado, né, ele arrebenta tudo, vai atrás dele, né, com uma forma mais violenta possível, né, torturando, traumatizando, né, um ponto até que não só eles neguem o amor de um pelo outro, né, mas como eles arranquem qualquer tipo de sentimento, eles fiquem amortizados, sabe? Eles, né, tem inclusive o filme também é muito bom com o John Hurt, né? No final eles se olham, é como se eles nem se conhecessem, como se eles nunca tivessem sentido nada pelo outro, né? Porque, enfim, qual que é a grande mensagem, né? Que não se pode amar ninguém além do Estado, além do sistema, né? Nos últimos 50 anos, né, basicamente a revolução sexual dos anos 60, né, essa arma chamada pornografia tem sido usada contra nós, contra a sociedade em geral, né, e potencializada cada vez mais através da internet, né. Isso fazendo o que? Mudando o comportamento, né, o comportamento social e estabelecendo novas regras, né. Sem dúvida é uma arma de controle, tá, pessoal? Então a gente tem que encarar a pornografia dessa forma. Não é só fazer dinheiro, tá? Óbvio que tem, mas assim, tem muita gente por trás, tem muito lobby por trás, tem político por trás que é pago pelos lobbies, tem esse tráfico humano, sabe? Então enfim, esse foi meio que a introdução, tá? Pra gente, né, só para vocês saberem da gravidade, né, dos números, né, de como é totalitário de certa forma, né? Porque isso é global, né, pessoal? Isso atinge todos os países, né? E no próximo vídeo eu vou entrar na questão da saúde, tá? Como que a pornografia prejudica a nossa saúde, tá bom? Então, enfim, é um tema pesado, mas vale a pena para a gente despertar, né? Eu aqui, em nome de Jesus, espero que você, né, não consiga se libertar, porque isso é uma coisa que te aprisiona, na verdade te aprisiona, pode ter certeza, eu acho que no fundo você sabe, e que você saia sabe, essa influência que é espiritual, é demoníaca, e que você busque sim um relacionamento, ter alguém para amar, sabe, para estar junto, para construir uma família, tá bom? Então é isso aí, pessoal, boa semana, Deus abençoe, até quarta. Quarta tem um videozinho curto, só de uma palavra de ânimo, de reflexão, tá bom? Deus abençoe.